Sou Rosângela Azevedo. Este trabalho está sendo apresentado na 20ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio, com o tema Orçamento Público em Tempos de Pandemia, Análise do Auxílio Emergencial. Este trabalho foi desenvolvido no projeto de pesquisa Fundo Público e Estado no Brasil Contemporâneo, Crise do Capital e os Impactos para as Políticas Sociais, coordenado pela professora doutora Gisele Souza. Objeto: a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, apresenta-se como uma das mais graves crises sanitárias de todos os tempos. No mundo e no Brasil, a pandemia tem consequências sanitárias severas. Contudo, na nossa particularidade, a questão de saúde pública desenvolve-se com profundas marcas de fortíssima desigualdade social. Desde março de 2020, vivemos um alastramento acelerado e desigual dos efeitos da pandemia, e o que vemos é a morte e o acometimento em grande medida de trabalhadores mais pobres. Os gastos com esse período devem ser avaliados, não pela perspectiva gerencialista e liberal do Estado, mas para compreender se foram e se são adequados e suficientes à atenção das demandas dos trabalhadores, como foram distribuídos e quais fontes de financiamento utilizaram. O trabalho apresentado tem como objetivo geral analisar brevemente os gastos do orçamento público com a pandemia do novo coronavírus, especificamente gastos com o auxílio emergencial, compreendendo suas fontes de financiamento, comparando-o aos demais gastos da política de assistência social. Metodologia: o presente trabalho utiliza-se do método materialismo histórico dialético, compreendendo a análise orçamentária a partir da totalidade da realidade social brasileira contemporânea, as contradições impostas no período de crise recente e estabelecendo as mediações entre categorias de Estado, políticas sociais e fundo público. A pesquisa orçamentária é qualitativa, com o uso de fontes primárias, da função assistência social e dados do programa /ação de auxílio emergencial, nos anos de 2020 e 2021. Fundo Público e monetarização dos direitos sociais. O que é fundo público? O fundo público se caracteriza como uma porção compulsória na forma de impostos, contribuições e taxas de mais-valia socialmente produzida, salários e lucros, ou seja, de trabalho necessário e trabalho excedente. Tais recursos podem se constituir em políticas públicas ou demais aparatos estatais, como BNDES, Petrobras e outras coisas. E o orçamento público? É a parte do fundo público que financia as políticas públicas a partir de determinadas prioridades dos governos em todos os níveis. Por meio dele, os direitos sociais são materializados e, a partir dele, podemos compreender qual a classe que mais se beneficia e qual a que paga a conta. Fundo Público no Brasil. E como o fundo público é composto no Brasil? Ele é composto majoritariamente por impostos e contribuições recolhidos de toda a sociedade. Segundo Salvador 2010, a maior parte do orçamento público se constitui em tributos indiretos, considerados regressivos, em torno de 55%. Ou seja, no Brasil, a maioria dos recursos que financiam a Seguridade Social e as políticas e os programas de assistência social são pagos pela própria classe trabalhadora. Mais de 50% dos recursos da assistência em 2019 foram da CONFINS, contribuição considerada regressiva. Como é a assistência social no Brasil? A assistência social na atualidade tem priorizado programas de transferência de renda como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. De acordo com Souza, isso demonstra o processo de financiarização e monetarização desta política, centrada na disponibilização das bolsas. E no período pandêmico, esta foi a alternativa escolhida para tentar amenizar
os efeitos do empobrecimento e desemprego devido às medidas de distanciamento social exigidas. Pandemia e pauperização. O auxílio emergencial em debate. A implementação do auxílio emergencial, estabelecido pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, para minimizar os efeitos econômicos instaurados pela crise sanitária, foi uma das iniciativas do governo federal para o combate ao coronavírus. Segundo Berg, 2021, a crise sanitária encontrou o Brasil em um pós-golpe de novo tipo de 2016. O país já vinha sofrendo com medidas austeras, sendo a crise uma espécie de catalisador de crise, combinando crise sanitária com crise econômica num contexto de mundialização e financiarização do capital. Atualmente, a pandemia no Brasil contabiliza com mais de 600 mil óbitos, com uma média diária de 457 mortos por dia. Em abril deste corrente ano, foi aberta uma CPI para apurar as responsabilidades da inação do governo, que levaram a mais de 600 mil mortes de brasileiros por coronavírus. Inicialmente, o valor do auxílio emergencial era de R$ 600, mas foi reduzido para R$ 300 na prorrogação do pagamento de 2020. Lembrando que a proposta do governo era de apenas R$ 200, como sendo suficiente para a sobrevivência da população pobre e já aviltada. Em 2021, além da redução da população atendida pelo benefício para 39,4 milhões de pessoas, anteriormente eram de 64,1 milhões de elegíveis. Houve também a redução e variação dos valores pagos às famílias, que vão de R$ 150 a R$ 375, sendo limitado a uma pessoa por família. O orçamento do auxílio emergencial. Neste gráfico vemos que a principal fonte de financiamento do auxílio emergencial, mais de 50%, advém dos recursos do Tesouro Nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a longo prazo, a utilização dos títulos do Tesouro acarretará em mais endividamento e de novas contrarreformas do Estado, diminuindo os recursos futuros da Seguridade Social. Neste segundo gráfico, vemos que em 2021, os recursos do financiamento do auxílio emergencial representam 43% dos títulos do Tesouro Nacional. Nesta tabela vemos a drástica redução do auxílio emergencial, com uma variação percentual de menos 63% no ano de 2021, em um cenário de perpetuação da pandemia e de altos índices de pobreza e desemprego. O desemprego atinge 14,1% de brasileiros. E mesmo com recursos tão baixos para a garantia da reprodução da força de trabalho da população tão pauperizada, o governo ultra-neoliberal de Bolsonaro mantém os recursos do orçamento para o pagamento da dívida pública em mais de 40% do total do orçamento de hoje. Considerações finais. O auxílio emergencial torna-se uma medida paliativa para atenuar os efeitos da massiva pauperização e do desemprego em virtude da pandemia. Ainda que esteja longe de ser uma estratégia eficaz de redução de desigualdades e que seus recursos sejam mínimos para garantir as condições de reproduções alimentares, tal programa será drasticamente reduzido em 2021. Os baixos recursos no campo da assistência social não têm espaço nesse governo ultraneoliberal. Entretanto, por ser programas de transferência de renda, caracteriza a financiarização e a monetarização desta política, centrada na disponibilização das bolsas. Ficou evidente, em tempos atuais, e para a população mais pobre, dependente da saúde pública e de políticas compensatórias, que o auxílio emergencial é um programa fundamental para aqueles que não têm emprego e nenhuma forma de renda, mesmo sendo um recurso muito baixo. Os dados do orçamento do auxílio emergencial evidenciam
que há uma priorização da dívida pública, tanto pela redução desses recursos de 2020 para 2021, como pelo fato dele estar sendo financiado por gerar mais endividamento. Ou seja, a médio e a longo prazo, o financiamento deste programa levará a mais redução da Seguridade Social e mais contrarreformas para destinar alto volumes de reais para a camada rentista da burguesia. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo.